Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Amasa, a história de Amasa, o valente sobrinho de Davi e primo de Joabe. E isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Amasa era filho de Jeter e de Abigail, irmã de Davi. Desse modo, Amasa era primo de Absalão e era primo também de Joabe, cuja mãe, Zeruia, também era irmã de Davi. O nome Amasa, em hebraico, provavelmente significa carga. Amasa foi nomeado capitão do exército israelita por Absalão, quando este tentou destronar seu pai, Davi. Desgostoso com Joabe por haver matado Absalão contra suas expressas ordens, Davi oferece a Amasa o perdão e o comando de seu exército. O texto bíblico diz: "E a Amasa direis: porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim, para sempre, em lugar de Joabe." Amasa acaba sendo derrotado por seu primo Joabe, capitão do exército de Davi. Ele demora em reprimir a revolta de Seba, filho de Bricre. Davi então ordena a Abisai cumprir a ordem de debelar o motim, sendo seguido por Joabe, seu irmão. Amasa junta-se com suas tropas a Abisai, mas é morto por Joabe, a traição, quando este simulou um beijo de saudação, cravando-lhe a espada no abdômen. O texto bíblico diz: "Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicre, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel." Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicre. Porém, os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa em Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa sob guarda, e as sustentava, porém não as possuiu, e estiveram encerradas até ao dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: "Convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apressa-te aqui." E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha sido designado. Então disse Davi a Abisai: "Mais mal agora nos faça Seba, o filho de Bicre, do que Absalão. Por isso toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos." Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém, para irem atrás de Seba, filho de Bicre. Chegando eles, pois a pedra grande que está junto a Gibeon, Amasa veio diante deles, e estava Joabe cingido da sua roupa que vestira, e sobre ela um cinto, ao qual estava presa a espada a seus lombos, na sua bainha. E adiantou-se ele, lhe caiu a espada, e disse Joabe a Amasa: "Vai bem, meu irmão." E Joabe, com a mão direita, pegou na barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicre. Mas um dentre os homens de Joabe parou junto a ele e disse: "Quem há que queira bem a Joabe, e quem seja por Davi, siga Joabe." E Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho. E vendo aquele homem que todo o povo parava, removeu Amasa do caminho para o campo,
e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava removido do caminho, todos os homens seguiram a Joabe, para perseguirem a Seba, filho de Bicri. Depois de Davi já morto, quando Salomão ascendeu ao trono, Joabe fugiu para Gibeão, a fim de tentar se proteger diante do altar no santuário. Então o rei Salomão ordenou que Benaia o matasse, para que não recaísse sobre a casa de Davi o sangue que Joabe derramou injustamente, em referência aos assassinatos de Abner e Amasa. O texto bíblico diz: e chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado seguindo a Adonias, ainda que não tinha se desviado seguindo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e apegou-se às pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, arremete sobre ele. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: faze como ele disse, e arremete contra ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, capitão do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, capitão do exército de Judá. E essa foi a história de Amasa, o valente sobrinho de Davi e primo de Joabe.